Bom dia para todos, passando para trazer para a sua vida uma palavra de encorajamento. Nós estamos numa sequência aí, aprendendo sobre os propósitos de Deus para cada um. Ontem nós aprendemos sobre o livro dos Salmos, o Salmo 139, que nos ensina que no céu existe um livro, e esse livro está escrito e está nas mãos de Deus. Então isso já me ensina que nada que eu faça vai mudar o que já está lá no céu, determinado pelo Senhor, aquilo que já foi escrito pelo Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Jonas. Jonas foi um profeta. Deus tinha para Jonas, já escrito, vamos colocar assim na página do livro de Jonas lá no céu, Deus já tinha um propósito muito claro e uma missão para Jonas. Ir a Nínive e pregar em Nínive. Jonas, consciente, entendendo claramente aquele propósito de Deus, ele desobedece. Ele desobedece de forma consciente. Ele pega o navio e viaja, parte para uma outra região. Por que Jonas fez isso? Porque o princípio da misericórdia, de Deus ser misericordioso, de Deus ser bom, não agradou o coração de Jonas. O coração de Jonas estava cheio de vingança, de ciúmes, e ele não gostou que Deus tratasse Nínive com misericórdia. Então ele parte para uma outra região tentando ali desobedecer, tentando desfazer aquele propósito que já estava no céu, que o Senhor já tinha decretado por ele. E no livro de Jonas capítulo 2, vou ler rapidinho aqui. Aí o que acontece? Jonas vai, desobedece, Deus envia o peixe, o grande peixe, e aquele peixe engole Jonas, e o Jonas então vai orar dentro do ventre desse peixe, Jonas vai orar. E ele vai dizer assim: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntes formavam um turbulhão ao meu redor. Todas suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para os teus santos templos. E aí continua a oração. Então, só nesses primeiros versículos aqui, nós estamos vendo que Jonas está vivendo aqui um desespero. Porque ele desobedeceu um propósito claro de Deus para a vida dele. Então, eu deixo dois conselhos aqui para você. Se você conhece o propósito de Deus e é claro, não desobedeça. Porque vai trazer consequências e sofrimento, como trouxe para Jonas aqui. Agora, se em algum momento você errar, tropeçar, talvez por falta de mais esclarecimento, de mais conhecimento, também peça perdão a Deus, se arrependa e recomece. Reconhecerei, Senhor, eu não entendi, mas não foi um pecado consciente, eu não quis te desobedecer de forma consciente. Você então recebe o perdão do Senhor e continua buscando nele o seu propósito. Nós não temos acesso a esse livro que está no céu, mas nós temos princípios dentro da palavra de Deus que nos aproxima desse propósito. Eu vou deixar algum para você aqui, para você aprender um pouquinho mais, para que você se aproxime desses propósitos que Deus tem para a nossa vida. É a lei moral de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é vendedor e surge na sua vida duas oportunidades. Você então vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que fazer uma opção, escolher entre um e outro. E uma dessa oportunidade, você vai ter que vender um produto, fazer promessas daquele produto que você sabe que não é real. Ou então você tem consciência que aquilo está errado. A outra porta, você também vai ser um vendedor, você vai vender um produto lá que promete aquilo que é real. Só que existe uma diferença entre essas duas portas. A primeira porta, o salário é maior, a porcentagem é maior, ali na venda, a comissão é maior. Você precisa orar a Deus e perguntar para Deus: Deus, qual porta eu devo escolher? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Você não precisa fazer isso. Você já tem a lei moral de Deus. Qual é a lei moral de Deus? Ama o teu próximo como a si mesmo. Faça para o teu próximo aquilo que você quer receber. Então você não precisa ficar questionando aqui, perguntando qual dessas duas portas seria o propósito de Deus para a sua vida, porque pela lei moral do Senhor já nos aponta qual é o caminho. Então é claro que essa porta de enganação não é um propósito de Deus para a sua vida, tá?
mesmo você ganhando mais ali. Essa opção você já vai lançar fora, porque essa opção, ela fere os princípios de Deus para os seus filhos, ela fere a moral de Deus, né? A santidade de Deus. Eu ouvi um exemplo uma vez que eu guardei e achei interessante. Imagina um cercado, né? Um cercado, um curral de ovelhas, vamos colocar assim, as ovelhinhas estão tudo lá. Alguém passa por ali e quebra a cerca. Vira ali uma abertura na cerca, a ovelhinha sai por aquela cerca, e na hora que ela sai por aquela cerca, ela tropeça, ela cai na lama, ela cai na ribanceira. O que está acontecendo aqui? Ela fugiu daqueles limites que tinha ali, que era aquela cerca. Alguém passou, quebrou, mas em vez dela continuar na obediência, ela sai. Da mesma forma somos nós. Deus deixou para nós limites, né, de princípios que a gente não precisa questionar. Mesmo que se alguém quebre, eu vou quebrar também essa oportunidade de Deus, quem sabe Deus está trabalhando assim. Não. Nós não precisamos nem clamar a Deus para entender que esse propósito não vem de Deus para nossas vidas. O final sempre vai ser uma frustração, como foi a de Jonas. Chega no meio do caminho, o que acontece? A consequência vem daquela desobediência dele, consciente, e ele começa a sofrer. Lá no fundo dos mares, ele grita, ele diz, né, tem uma versão das Escrituras que fala que ele foi um inferno. Ele viveu um inferno dentro do ventre daquele peixe, mas ele se arrepende. Quando ele se arrepende, Deus abençoa, Deus tira ele de lá e cumpre o propósito. O propósito que Deus tinha escrito lá no céu para Jonas se cumpre. Mesmo ele rompendo limites, se cumprem no final. O que está escrito no livro vai sempre se cumprir. Tá? Então, Deus podia até mesmo ter levantado um outro profeta ali naquele momento. Quando Jonas pega o navio e vai para o outro lado, Deus poderia ter falado, sabe uma coisa? Eu vou pegar um outro profeta aqui que vai ser mais fácil. Não, já estava determinado desde a eternidade que era Jonas. Nínive, quem ia pregar em Nínive era Jonas. Deus não volta atrás. Deus permite Jonas sofrer as consequências, Jonas se arrepende, Deus perdoa e ele recomeça. Tá? Então, o que está no livro do Senhor sempre vai prevalecer aqui. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu tenho paz no coração em trabalhar naquele emprego que eu sei que é desonesto. Primeiro, a Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso, então nós temos que tomar cuidado. Não, essa porta foi Deus que abriu, mesmo que está ferindo, né, está indo contra os princípios do Senhor. É Deus que abriu, não é? O nosso coração também pode nos enganar. Segundo, Jonas tinha vingança no seu coração. E mesmo assim, ele partiu para o outro lado. Ele foi para outra região em vez de ir para Nínive. Ele ficou tranquilo, achou que estava tudo tranquilo, mas é porque o coração dele estava cheio de vingança. Então, numa situação dessa que eu estou dando como exemplo, o coração pode estar cheio de avareza. Pode ser uma pessoa avarenta. E por ela ser avarenta, ela teve paz no coração dela em trabalhar numa empresa completamente praticante, vamos colocar assim, que pratica coisas ali que é fora da vontade de Deus. E a pessoa diz, não, eu tenho paz. É porque o coração dela engana e o coração dela está cheio de avareza, como o de Jonas estava cheio de vingança e de ciúme. Ele não queria que o pessoal de Nínive viesse a se converter ao Senhor. E existe um livro de Efésios, capítulo 6, do 1 ao 6, é muito interessante ele também. Nos dá uma lição de patrão e funcionário. Fala assim, funcionário, faça para o seu patrão como se você estivesse fazendo para Cristo. Faça com responsabilidade, com alegria, com honestidade, né? Trabalhe direitinho, o seu patrão estando perto, o seu patrão estando longe. Faça tudo como se você estivesse fazendo o próprio Cristo. Como que você vai ser sincero, honesto e obedecer um patrão que te conduz a enganar a outras pessoas? Como você vai encaixar esse patrão que está abrindo essa porta para você, que você talvez pensa que seja um propósito de Deus? Como você vai servir ele com honestidade? Se ele não é honesto, você vai olhar para ele, o que ele quer? Aonde ele quer chegar? O que ele quer e aonde ele quer chegar aponta para Deus? É bom para o ser humano, para o próximo? Não é. Então como que você vai dizer que essa porta veio do Senhor? Então aqui, amanhã nós vamos dar continuidade aqui. Então aqui o primeiro coisa que você tem que fazer é analisar. Surgiu uma porta. Será que essa porta está escrita no livro do Senhor para mim? Sim ou não? Primeiro passo que você tem que dar.
para os princípios de Deus, aquilo que é básico. Não, né? Esse negócio aqui está errado. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina completamente o contrário. Então, aquele propósito não é do Senhor para a sua vida. Tem gente que fala assim, o Senhor escreve certo por linhas tortas. Deus não faz nada torto. Deus escreve certo e pelas linhas certas. Não vamos nós tentar confundir a coisa aqui não. Então, se aquela situação, aquela oportunidade que está surgindo na sua vida, o primeiro passo que você tem para te aproximar desse livro é o quê? É os princípios do Senhor aqui, que Ele já deixou claro para nós. Ele já revelou para cada um de nós. Nesse sentido, o quê? Honestidade. Nesse sentido, o quê? Fazer para o seu próximo aquilo que você quer receber. Você vai vender um produto, você sabendo. Seu patrão sabe, você sabe, Deus sabe que aquilo está errado. Você está prometendo um monte de coisa errada. Você vai conseguir dormir em paz assim? Você não vai conseguir desfrutar desse salário alto que você está recebendo, porque o Espírito Santo não vai te deixar, a sua consciência não vai te deixar você desfrutar, porque você sabe, Deus sabe e o seu patrão sabe que aquela pessoa está sendo enganada por diante daquele produto. É um exemplo só que eu estou deixando aqui. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço essa oportunidade de estar aqui juntamente com teus filhos e com tuas filhas. Hoje o Senhor nos ensinou, Pai amado, o primeiro passo para nós sabermos se o que está na nossa frente é ou não o propósito do Senhor, é ou não aquilo que está escrito no teu livro, porque aquilo que está escrito no teu livro vai prevalecer, meu Pai. É nós olharmos a situação, nós olharmos a oportunidade que está diante de nós e trazermos para dentro da tua palavra. Se encaixa aqui naquilo que é básico, naquilo que é o alicerce, naquilo que o Senhor nos deixou como princípio, não se encaixa. Então não adianta eu temar, porque se eu temar, eu vou temar consciente como Jonas temou. E vai ter consequências dolorosas. Que a tua igreja, que o teu filho, que a tua filha aprenda essa lição, Paizinho querido, e comece a colocar já em prática. Primeiro passo, observa se é conforme a vontade do Senhor para cada um de nós. Sim, ó Deus, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém.